Diálogo Cósmico, Namastê, pessoal da Rede Gubef de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Wagner Vital, pessoal da TVJ lá de São Tomé das Letras, Karen, Joel, pessoal da rede Unindo Bem, Reunindo Bem, que é o Marco Chiorato, Namastê a todos que retransmitem meu programa. Sempre um prazer estar aqui com vocês, e hoje eu vou tentar falar um pouco de um tema que me foi pedido por várias pessoas e que não é muito a minha praia. As pessoas têm que entender, as pessoas me perguntam muito sobre Zecharia Sitchin, sobre aquele 12º planeta, Nibiru, me perguntam muito sobre alienígenas na Bíblia, só que elas não entendem que a minha pegada é outra. A minha pegada é ir no mato e fazer vigília ufológica, né? Eu tenho, assim, existe uma coisa que a gente chama de UFO-arqueologia, que é o estudo dos alienígenas no passado, né? Que basicamente quem fundou isso é o Erich von Däniken. A gente pode dizer que o Erich von Däniken é o pai da UFO-arqueologia. Tem o Klaus Dona, o próprio Sitchin, né? Tem vários caras que fizeram UFO-arqueologia. Eles se especializaram em encontrar evidências bíblicas, sumérias, indianas, né? Os Vimanas, as pirâmides do Egito, os mistérios do Egito. Então tem mil e uma pessoas que conseguiram fazer essa ponte, né? E muitas pessoas, e na Bíblia cristã, né, existem várias menções assim que parecem ufológicas, como a destruição de Sodoma e Gomorra, como a estrela de Belém, de Jesus, né? A própria descrição do mundo de Deus, faça-se luz, que parece o Big Bang. Mas existe uma que me perguntaram, e eu sinceramente assim não sou entendido disso, então eu vou falar assim por alto, tá? Então eu peço tenho a modéstia de pedir a vocês que comentem o que eu escrever de errado, o que eu falar que não está muito dentro, entendeu? Porque realmente assim, eu não li o livro inteiro. Pediram para eu falar sobre o livro de Enoque. O livro de Enoque eu conheço por alto. Eu não li o livro na sua completude, né? O livro de Enoque é um livro apócrifo, ele não consta na Bíblia. Quer dizer, aquela sacanagem toda do Concílio de Nicéia, que cortou isso, cortou aquilo, disse que a reencarnação não existia, disse que aquele livro não prestava, e foi empobrecendo, na verdade, a Bíblia e tornando a Bíblia cada vez mais limitada e politicamente conveniente, né? Então, dizem que, só para fazer uma parte, né, que o cara que tirou a reencarnação a crença na reencarnação da Bíblia, né, era um político, acho que um bispo, inclusive, que os bispos casavam naquela época, que tinha uma esposa que era prostituta. Então ela não queria, tinha sido prostituta, então ela não queria, ela se achava em pecado, ela não queria reencarnar com karmas desse pecado. Então ela falou assim, para tirar a reencarnação, porque não convinha para ela. Imagina se você estragar um livro sagrado porque não te convém, né? Mas naquela época o poder do rei, o poder dos poderosos era muito maior, entendeu? O poder de matar, o poder de fazer, de acontecer. Então a mulher falou assim, eu fui prostituta, então assim, sei lá, né? Será que na vida seguinte eu vou ser castigada? Tira isso daí, entendeu? Né? É uma história engraçada, a história humana é engraçada, o ser humano sempre foi corrupto e sempre foi injusto, né? Então, não é de agora que existem esses escândalos e essas sacanagens. Então isso já tinha acontecido, que ela tendo sido prostituta, ela influenciou lá os bispos não sei se era a esposa do imperador, eu não sei quem foi, eu vi essa história num site espírita, inclusive, entendeu? E vou procurar melhor depois isso daí. Bom, sobre o livro de Enoque. O livro de Enoque, que a gente conhece, está escrito em Ge'ez. Ge'ez é a língua da Etiópia. O livro de Enoque, que foi reencontrado no século VIII,
né, é o livro etíope de Enoque, porque os cristãos etíopes são os únicos que aceitam ainda o livro de Enoque como parte das suas escrituras. Eles não foram submetidos, né, aos diversos concílios, como de Nicéia, os concílios de Constantinopla lá ocidentais, que foram podando, né, uma série de coisas. Então, realmente, quando a gente quer encontrar um cristianismo de raiz, quando a gente quer encontrar um cristianismo, vamos dizer, referência, a gente vai para a Etiópia. Assim como a gente vai para a Tailândia, a gente vai para o Sri Lanka em busca do budismo Theravada, que é o budismo original, o budismo dos caras de manto amarelo, entendeu? E depois no Tibete, na China, etc., existem muitas novas variantes, e para você saber como era o original, você vai no país mais antigo. A mesma coisa acontece no cristianismo. Para você ter uma ideia de como era o cristianismo antigo, o mais interessante é você ir para a Etiópia, porque é lá que está o cristianismo ortodoxo, mais ortodoxo de todos os ortodoxos, né? Então, assim, o que os etíopes lá, aqueles sábios etíopes falam, realmente tem que ser muito respeitado, é muito antigo. Concorde você ou não, aquilo ali é o cristianismo mais antigo. Porque o livro de Enoque, ele foi cultuado por aquele grupo de essênios, né, aqueles caras que viviam em igualdade e tal, viviam uma vida de pureza, de retiro, lá do Mar Morto, né, os escritos de Qumran, né, que são datados do século II, e parece que os escritos de Qumran também foram comparados com os escritos etíopes, para você ter o verdadeiro parâmetro do que... Porque as traduções de textos antigos sempre tem que ser comparativas. É como, por exemplo, o Napoleão encontrou a pedra de Roseta em grego, egípcio e aramaico, e que foi a chave para decifrar vários textos sagrados que até então não tinham nenhuma possibilidade de ser traduzidos, porque você precisa do comparativo para fazer isso daí, né? Então, por exemplo, você compara o texto, isso também eu que sou tradutor atual também, quando você não sabe, quando um texto está em português está estranho, você olha no original em inglês. Se você não olhar no original em inglês também não entender, você vai procurar numa outra tradução, que seja em português de outro tradutor, ou em espanhol, ou em italiano, para ver, né? Isso que você faz tradução séria, né? Não gente que fica googlando lá no Google Translator. Estou falando de traduzir mesmo, né? Você tem que comparar. E quando é texto sagrado, tem que ser com maior delicadeza, porque algumas pessoas levam a religião muito a sério, levam a religião muito ao pé da letra e acabam fazendo da religião motivo para matar, para aprontar. Você tem que pensar muito bem quando você traduz um texto religioso, né? O Enoque seria o trisavô, né? O tetravô do Noé. Quer dizer, ele seria muito antigo, ele seria filho de Sete, dos primeiros homens, né? Mas, na verdade, o livro de Enoque tem a sua credibilidade questionada. Tem gente que fala que ele só é 300 anos mais velho que Jesus, ele não é essa antiguidade toda. Ele não tem 5.000 anos de idade, ele não é do tempo de Moisés, ele não é do tempo de Amenófis, entendeu? Ele simplesmente é um texto que inclusive se acredita que foi compilado no século I a.C. Quer dizer, isso seria algo ruim para a credibilidade do livro de Enoque, né? No cânone bíblico cristão ele não é aceito, você não vai encontrar ele na Bíblia cristã. E mesmo os judeus também não aceitam, exceto uma sinagoga que chama Beit Israel. A maioria dos cristãos aceita o livro de Enoque como tendo uma importância teológica, né? Até porque partes dele são citadas na Bíblia, no Novo Testamento. Quer dizer, o Novo Testamento tem influência do livro de Enoque, né? Mas não é aceito como um livro inspirado, que eles chamam, né? Quer dizer, como sagrado de fato, né? Então, todas as versões encontradas são
na língua geês, que é a língua etíope, fragmentos do aramaico do Mar Morto. Quer dizer, se a gente só tivesse o do Mar Morto, não tivesse da Etiópia, não daria para saber o que tem no livro, entendeu? Porque na verdade o livro foi dado como perdido pelo fato dele ter sido proscrito da cristandade. Ele foi meio que naquele tempo que não era como os jesuítas fizeram lá com os incas, né? Os códex, as coisas dos maias, eles queimavam mesmo, entendeu? Então se não era santo, era diabólico, então tinha que ser destruído. Eles não tinham muito espaço para dissidência, assim, não havia grande conceito de democracia ali. Então o que foi encontrado no Mar Morto estava meio estragadinho, e o etíope estava em bom estado. Os etíopes são feitos até hoje, né? Porque para eles é livro religioso válido, né? E alguns fragmentos também gregos e latinos, né? Quer dizer, então se fosse depender das fontes, vamos dizer, europeias e israelenses, ele seria um livro fragmentário, esquecido, né? Até os etíopes acreditam que o geês era a língua original do livro de Enoque, né? Mas na verdade os judeus falam que ele foi escrito em aramaico e hebreu, e hebraico, né? Em aramaico e hebraico, que é um livro judaico de fato, entendeu? Mesmo ele tendo sido abandonado, porque existem evidências inclusive que esse livro teria sido abandonado já na própria comunidade de essênios lá de Qumran. Já teriam deixado aquilo meio de lado. Tem um certo momento que eles perdem o interesse. Seja como for, o livro de Enoque ele é interessante do ponto de vista ufológico em dois momentos. Ele fala da queda dos observadores. Aqui em inglês a gente chamaria eu estou pegando diretamente de uma origem, de uma fonte inglesa. Então ele está falando assim, the watchers, né? Os observadores, que eram os anjos observadores, os anjos guardiães, que são os anjos que deram origem aos nefilim. São eles que vão ter sexo com as belas mulheres e vão que eles viram que as mulheres eram belas e tomaram-nas por esposas, né? Isso essencialmente vem do livro de Enoque. Depois outras passagens do livro de Enoque, né, falam das viagens de Enoque, das suas visões e suas revelações. Ou seja, depois tem a ascensão de Enoque aos céus. Ele vai de encontro a Deus, que é um UFO, né? Ele é abduzido. Ele ascende ao céu sem morrer, quer dizer, ele foi levado, nunca mais foi visto, né? Então é totalmente ufológico realmente o relato de Enoque. Os anjos são ETs, né? Provavelmente eram pleiadianos, entendeu? Enoque de 1 a 36, que é a parte mais interessante, mais usada em ufologia, é o livro dos guardiães, o livro The Book of the Watchers em inglês, que é justamente a tal história de um anjo chamado Semjaza ou Semjaza. Até tem aqui, é muito curioso que aquela mulher do Billy Mayer, aquela ET do Billy Mayer, se chamava Semiase, né? O Semjaza é um anjo que sabe que vai ofender a Deus, e mesmo assim ofender o Senhor, e mesmo assim ele vai lá e toma as esposas, as mulheres humanas, que eles viam, na verdade, como praticamente animais. Então aquilo era visto praticamente como uma bestialidade. E depois tem o anjo Azazel também, que também participa, e toda uma hoste de anjos que ele menciona, entendeu? Que se rebelam contra Deus, que na verdade pecam contra Deus e se tornam praticamente demônios, né? Depois tem o livro das parábolas de Enoque, né? Ou as similitudes de Enoque. Depois tem um livro astronômico, né? Livro das luminárias celestes, livro das luminárias. Quer dizer, tem um livro cheio de números, cheio de dados. Livro de visões de sonhos, que é os livros dos sonhos, e as epístolas de Enoque,
né? Muitos estudiosos bíblicos acreditam até que esses livros foram escritos independentemente uns dos outros e foram compilados tudo sobre o título de livro de Enoque. Então, por exemplo, as versões que seria na verdade uma compilação de tudo que gira em torno da figura de Enoque, teria sido feito por terceiros, né? Por isso que esse livro até hoje nunca foi muito reconhecido, né? Porque paira sobre ele uma dúvida sobre a sua origem, sobre a sua autenticidade e tal. Então, sei lá, né? A gente sabe que em religião e em política, autenticidade, veracidade é a que convém, né? Então, mas eles dizem que não é. A primeira seção do livro de Enoque é a queda dos anjos guardiães, que deram origem aos nefilins, os gigantes, né? Isso no Gênesis 6, 1, 2. E que as viagens de Enoque aos céus. Essas sessões foram compostas no 3º século a.C., de acordo com com estudiosos ocidentais. Quer dizer, nesse ponto de vista, ele não seria antigo o suficiente, porque, por exemplo, se Enoque foi anterior a Noé, isso seria muito ruim que o livro tivesse sido escrito. Agora, por exemplo, como naquela época não tinha biblioteca, não tinha ISBN, como que você pode dizer que não era cópia de um livro mais antigo, né? Quer dizer, eu coloco isso, né? Por exemplo, você pode denegrir e falar assim, isso aqui é uma bobagem, né? Isso foi escrito 300 anos antes de Cristo por algum... Quando o cristianismo surgiu no Ocidente, quando ele vazou lá de Israel para Roma, surgiram milhões de subdivisões. Tinham pessoas que falavam que Jesus era Deus, tinha gente que Jesus falava que era um profeta, tinha um que falava que Jesus não morreu, tinha um que falava que a reencarnação existe, tinha um que falava que a reencarnação não existe. Então o cristianismo ele foi subdividido, entendeu? Ele no seu estado inicial ele era bastante polêmico, cheio de bastante mais livre, né? Não era tão dogmático. O dogma surgiu para unificar o discurso. Infelizmente sempre tem um chato que quer acabar com a liberdade de expressão, né? Então os concílios de Constantinopla basicamente estavam para ditar o que era certo e o que estava errado e sufocar os que discordavam. Nada mais, né? Então, por exemplo, começa assim com a parábola de Enoque para o futuro destino dos anjos, dos bons e dos maldosos e dos justos, né? Quer dizer, ele fala quem obedece a Deus, quem desobedece a Deus. E então ele já começa falando da queda dos anjos, a desmoralização da humanidade, a intercessão dos anjos a favor da humanidade perante Deus, que os anjos teriam falado para Deus para perdoar a humanidade, né? A destruição pronunciada por Deus e os anjos do reino messiânico. Isso é uma parte do texto do livro dos Guardiães, que é o mais importante para nós aqui. Depois a visão, sonho de Enoque, a intercessão por Azazel e os anjos caídos, e a anunciação do primeiro e da última queda, né? As viagens de Enoque através da terra e do Sheol, o inferno judaico. É meio como Dante, né, essa Divina Comédia. Primeira jornada, nomes e funções dos 7 arcanjos. É tudo sobre anjos, é uma coisa muito interessante para quem gosta de estudar anjos. Lugar preliminar e final de punição dos anjos caídos, que seriam estrelas. Imagina que interessante, né? Quer dizer, esses anjos foram levados a certas estrelas. É extremamente ufológico, né? Depois uma descrição do inferno e do submundo, do mundo subterrâneo, né? Quer dizer, a ideia de que o inferno e o mundo subterrâneo não eram bases extraterrestres, se a gente quiser levar para o lado ufológico, né? O fogo que lida com as luminárias do céu.
Não sei o que é isso. As 7 montanhas no norte e noroeste da árvore da vida. Jerusalém e as montanhas, as ravinas e lagos. O propósito do vale. A jornada do Pai para o oeste. Não, uma jornada mais além para o leste. Uma jornada mais além para o norte e uma jornada mais além para o sul. Né? O livro começa dizendo que Enoque era um homem justo, cujos olhos foram abertos por Deus, assim que ele viu o sagrado nos céus, e os filhos de Deus mostraram a ele, não apenas que ele tinha ouvido tudo, e que ele sabia tudo o que sabia, e as coisas que ele veria, e que viriam passar por sua geração, e para gerações que ainda estivessem por vir. Ele discute Deus vindo à terra no Monte Sinai, e suas hordas de anjos julgando a humanidade. Fala sobre as luminárias subindo e descendo a ordem do seu próprio tempo e jamais mudando, quer dizer, dos astros, né? Observe como, uma passagem, observe e veja como no inverno todas as árvores parecem caídas e livres de folha, e perdendo suas folhas, exceto 14 árvores, que não perdem suas folhagens, mas retêm a velha folhagem, até a chegada do novo ano. E como todas as coisas são ordenadas por Deus e tomam lugar no seu próprio tempo, os pecadores perecerão, e os grandes e os bons viverão na luz, na alegria e na paz. E todos os seus trabalhos virão de ano a ano, e as tarefas que eles cumprirem para ele, Deus, e as tarefas não mudarão, mas de acordo com como Deus lhe ordenou que fosse feito. Uma coisa de obediência a Deus. A primeira seção do livro reflete a interação dos anjos caídos com a humanidade. Semiazás, ou Semiaz, chama 199 anjos para tomar as belas mulheres humanas e fazer delas gerar filhos, fazer com que elas gerassem filhos, tradução simultânea do inglês. E Semiazá, que foi seu líder, disse a eles: eu não tenho medo de concordar com este trabalho, e digo só eu que tenho que pagar a penalidade do grande pecado. E todos eles responderam a ele e disseram: vamos fazer um acordo, vamos fazer uma promessa, nos unindo todos na imprecação mútua de não abandonar nosso plano e fazer tal coisa. Então todos juntos se uniram na mútua imprecação sobre este ato. E eles eram 200, e desceram nos dias de Jared, no Monte Hermon, no seu pico, do Monte Hermon, e o chamaram de Monte Hermon, porque ali haviam feito o seu juramento e se ligado mutuamente na imprecação do seu ato. Quer dizer, eles fizeram um juramento para o Semjazá, que Deus deveria punir a todos, não somente ao Semjazá, né? Eles eram anjos, eles tinham dignidade. O nome dos líderes eram Semjazá, ou Semiazás, Araquiel, Ramael, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Danel, Shazaquiel, Baraquiel, Azael, Armarós, Batariel, Bezaliel, Azananiel, Zaquiel, Shamsiel, Satariel, Suturiel, Yomiel e Sariel. O resultado dessa criação foram os Nefilins, né, ou os Anakins, gigantes, né? Será que Anakin e Anunnaki tem alguma coisa a ver? Porque tem o Anakin Skywalker, né, nas estrelas, que são gigantes, né? Quer dizer, Anak ou Anakin, você não sabia disso. É a palavra para gigante no hebraico, que, como tem o Anakin Skywalker, o Anakin é a palavra do gigante, gerados seriam os Nefilins. E eles se tornaram, e elas engravidaram, aí vem do texto sagrado do livro de Enoque. E elas engravidaram e deram filhos a grandes gigantes, cujas alturas eram de 200 els, né? Isso depois ele explica o que é 200 els, está lá embaixo. Que consumiam toda a comida dos homens, quer dizer, eles comiam muito mais que os humanos. Isso deu um problema, os Nefilins acabaram se tornando uma praga, né? E os homens não mais podiam sustentá-los, e os gigantes se viraram contra eles e devoraram os humanos. Quer dizer, os gigantes famintos começaram a comer as pessoas.
E eles começaram a pecar contra as aves e bestas e répteis e peixes, e devorar as carnes uns dos outros e beber os seus sangues. Né? Não sei o que seria pecar, se seria fazer fornicação com os animais, ou se seria comer esses animais proibidos pela Torá. Ele também discute os ensinamentos dos humanos feitos pelos anjos caídos, especialmente o Azazel. O Azazel ensinou para a humanidade uma série de coisas que desagradaram a Deus. Né? E Azazel ensinou aos homens como fazer espadas e facas e escudos e peitorais, né? Aqueles peitorais que protegem, e fazê-los com metais conhecidos na terra, e a arte de trabalhar nesses metais. E assim fazer braceletes e ornamentos, o uso do antimônio, que é um metal, o embelezamento das sobrancelhas, aqui pintar o olho, e todos os tipos de pedras preciosas, em todas as tinturas coloridas. E isso levou ao surgimento da não divindade, quer dizer, da mundanidade, da luxúria, né? E eles assim cometeram bastante fornicação e se perderam e se tornaram corruptos em todas as formas possíveis. Quer dizer, eles se sensualizaram, vamos dizer assim, né? Semjaza ensinou encantamentos, e também encantamentos feitiços, né? E também cortes de raízes, ensinou quais raízes eram boas para se comer, etc. Armaros ensinou como desfazer e fazer os encantamentos. Baraquial ensinou astrologia ao homem, quer dizer, seria dado um presente dos anjos. Cocabiel Iazes falou sobre as constelações, ensinou o nome das constelações. Ezequiel, o conhecimento das nuvens, como que as nuvens funcionam. Araquiel, os signos da terra, não sei o que é isso. E Shamsiel, os signos do sol. Acho que como entender a terra e como entender o sol, como funciona, seriam os princípios da geologia e da astronomia do estudo do sol. E Sariel, o percurso da lua, né? Como que a lua se comporta. Então eles trouxeram astronomia, metalurgia, cosmética, né? Trouxeram os fundamentos da civilização. Isso não agradou a Deus, não agradou Javé, né? Não agradou aquele que criou o homem, né? Aí já entra naquela coisa do Jean Vallelin, né? Se existia um criador real do universo ou um criador local que fez aquilo, né? Micael, Uriel, Rafael e Gabriel apareceram a Deus para julgar os habitantes do mundo e dos anjos caídos. Quer dizer, chamaram os arcanjos para ver essa bagunça. Uriel é mandado a Deus por Noé e avisa do cataclismo e do que é necessário fazer. E então disse o Altíssimo, o mais elevado e o maior, que mandou Uriel e os filhos de Lameque, disse a ele: vá a Noé e diga para se esconder em meu nome. Esconde-te e revela para ele o fim que se aproxima, e a toda a terra será destruída, e um dilúvio virá sobre a terra inteira, e destruirá tudo que está sobre ela. E instrua ele que ele pode escapar, e fazer a preservação das gerações do mundo. Né? Daí Deus comanda a prisão de Azazel. Quer dizer, aquela corrupção, aquela iniquidade que causou o dilúvio teria sido a rebelião dos anjos. Então, você pode imaginar que os anjos, sendo ETs, desobedeceram o chefe, ele mandou um dilúvio. O Lorde disse para o Senhor, né, disse para Rafael: prende Azazel nos pés e nas mãos e jogue-o na escuridão, e faça uma abertura no deserto, onde Dudael, que é o caldeirão de Deus, o nome dele, que significaria isso, faz um caldeirão de Deus e jogue-o lá dentro. E coloque sobre ele pedras pontudas, e o jogue na escuridão, e faça que more ali para sempre, e cubra sua face para que ele não veja a luz. E no dia do grande julgamento ele será jogado no fogo. E curem aqueles na terra que os anjos corromperam, e proclamem a cura da terra,
para que nos livremos das pragas, e para que as filhas dos homens não pereçam nas coisas secretas que os guardiões mostraram a elas e ensinaram a seus filhos, e que toda a terra esteja corrupta, tenha sido corrompida pelos trabalhos ensinados por Azazel. Todos eles os farei pecado. Quer dizer, ele proíbe tudo aquilo que os anjos ensinaram e tenta reverter a humanidade a uma ignorância anterior às revelações dos ensinamentos dos tais anjos, né? E então Deus deu a Gabriel instruções referentes aos nefilins, o aprisionamento dos anjos. E Gabriel disse ao Senhor: procede contra os reprobos e contra as crianças, aos filhos da fornicação, que eram os nefilins, e destrua os filhos da fornicação, os gigantes nefilins, e as crianças e os filhos dos guardiões entre os homens, que os levaram a fazer tais coisas, e mande uns para que se destruam contra os outros em batalhas. Alguns autores se referem aos filhos como bastardos, outros falam como aqueles que morderam, biters, né? Esse sentido seria o sentido de aqueles que morderam o fruto proibido, que fizeram o proibido. E o Senhor disse a Micael: vá, Semiasa, e se associa aos que se uniram com os homens, com as mulheres. E o Lorde ordena a Micael que prenda os filhos, os anjos caídos. E o Lorde disse a Micael, o Senhor disse a Micael: vá, prende Semiasa e seus associados que se uniram com mulheres e que defloraram e fizeram impurezas. E assim seus filhos devem ser mortos, um depois do outro, e devem assistir à destruição de todos os seus amados. E prenda todas as gerações nos vales da terra, até o dia do julgamento e sua consumação, até o julgamento para sempre e sempre esteja consumado. Eles devem ser jogados no abismo eterno do fogo e no tormento das prisões, onde estarão confinados para sempre. E seja quem for que seja condenado e destruído, será trazido para eles até o fim de todas as suas últimas gerações. Né? Bem pesado. Depois o livro de Enoque passa para parábolas, né? Parábolas sobre o Messias, outras coisas que já não interessam muito. Eu olhei aqui, né? A identificação de Enoque como o filho do homem, a primeira parábola, o julgamento dos maus, a apostasia, o novo céu, a nova terra, a ressurreição dos mortos, as 7 montanhas metálicas e o fragmento de Noá, o julgamento final de Azazel. Aí isso talvez interessaria. Depois vem um livro astronômico, que é um livro cheio de números, né? É muito interessante que o ano enoquiano, né, tinha 364 dias, não 365. Então sobrava um ano. Então em 365 anos formava mais um ano. Né? Pro Enoque toda a estação deveria começar numa quarta-feira, né? Por causa que está no Gênesis, e que ele não fazia 365 dias, ele fazia quatro estações de 3 meses, de 30 dias certinho, e mais um no fim de cada estação. Interessa muito para, né? Depois os animais, no segundo sonho ou visão, né? Ele faz uma alegoria da história de Israel, representando os humanos, representando os anjos, né? Então ele começa a criar toda uma simbologia, onde branco simboliza a pureza, o negro simboliza os anjos caídos, né? O vermelho é o martírio dos judeus e tudo mais. Adão é representado por um touro branco, uma vaca representa Eva, e o bezerro é Abel, e o bezerro negro é Caim,
e o bezerro branco é Set, e depois outro touro branco é Noé, e outro touro branco é Shem, filho de Noé. Depois Ram, filho de Noé, é um vermelho, o negro é Jefet. Então ele vai explicando toda uma... os cordeiros, né? A famosa expressão cordeiro de Deus são os fiéis, os bodes são os líderes, as hordas, né? Os rebanhos são as tribos de Israel, os asnos selvagens são Ismael e os descendentes dos midianitas, os porcos selvagens são Esaú e seus descendentes, Edom e Amaleque, os ursos e hienas são os egípcios, eles não gostavam dos egípcios, os cães são os filistinos, os tigres são Arimateias, as hienas são os assírios, né, etc. Tudo isso aí é parte mais de quem tem interesse por Bíblia mesmo, né? Aí já sai um pouco do meu... Depois da Epístola de Enoque, né? Feita supostamente de 170 e o primeiro século antes de Cristo, quer dizer, muito mais tarde. O Apocalipse das Semanas, né? Narra a história do mundo usando 10 períodos, num esquema de 10 períodos, sendo que os 3 últimos seriam o juízo final, quer dizer, ele fala de juízo final como João. Por isso se faz uma comparação entre o Apocalipse de João e está inspirado por Enoque. O clímax é a 7ª parte da 10ª semana, quando um novo sol deve aparecer e haverão muitas semanas sem número, para sempre, e haverá bondade e correção. A exortação, a epístola, fala da sabedoria do Senhor, do reconhecimento dos justos e do punição dos ímpios, né? E do caminho separado da correção e da impiedade. Temos 6 oráculos contra os pecadores, e essa epístola é composta de 2 camadas, uma proto-epístola com uma teologia, né, e os pontos da responsabilidade, descrevendo geralmente os pecadores como ricos e os justos como os oprimidos. Quer dizer, o livro de Qumran, isso inspirou muitos essênios de que os ricos não vão para o céu, né? Aquela famosa frase de Cristo: é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então, por exemplo, isso já está no livro de Enoque bastante claro, antes mesmo de Jesus ter dito isso, né? E a conclusão: o segundo apêndice, que não foi encontrado em Qumran, é considerado o trabalho de um redator final, as gerações de luz em oposição aos pecadores destinados à queda, né? Alguns anjos, aqui só um comentário sobre os anjos. Eu estou me estendendo um pouco nesse programa porque é interessante, eu não vou voltar nesse assunto porque eu não sei muito. Alguns dos anjos caídos, recitados por Enoque, têm nomes como Remiel, manhã de Deus, significa isso, que depois se torna Azazel, e também chamado de Hadriel, que significa muro de Deus, no capítulo 68. Outro exemplo é Araquiel, terra de Deus, que se torna Aretishkapa, o mundo da distorção, no capítulo 68. Azaz, como em Azazel, significa a força, e assim o nome Azazel pode se referir à força de Deus, mas no senso que é usado se refere ao despudorado, ou seja, o que usa sua força contra, né, Deus, que vem de arrogante em relação a Deus, quer dizer, ele desafia a Deus, ele é arrogante perante Deus. Nathaniel Schmidt coloca que os nomes dos anjos, é um teólogo judeu, que os nomes dos anjos aparentemente referem à condição e função antes da queda, e dos nomes no livro de Enoque, notando que a grande maioria deles está em aramaico. O sufixo dos nomes El significa Deus, referindo a Deus, que é usado para os nomes de anjos de alto nível. Os arcanjos todos incluem nomes como Uriel, fogo de Deus, Micael, que é como Deus, e também Gedrel, mas também é dado a Gedrel, aquele que tentou Eva. Esses nomes significam também ajudantes de Deus. Tá? Esse é um pequeno comentário sobre o livro de Enoque, é o pouco que eu sei sobre esse assunto. Né? Peguei aqui de uma compilação, porque eu li de vários lugares e fiquei cada vez mais confuso. Espero ter respondido às pessoas que me pediram. Tá? Várias pessoas me pediram e eu fiz o que pude. Tá? Espero que vocês tenham gostado, e se vocês entendem mais, eu gostaria que vocês me esclarecessem. Tá? Muito obrigado.
Namastê, Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico.